E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o capítulo 9 de Êxodo. Um capítulo aqui que vai dar continuidade para as pragas de Deus ao povo do Egito. E o povo do Egito vai vendo a mão pesada de Deus no sentido das pragas. Isto nos remete agora para a questão lá do Apocalipse, que vai ter só que lá vai ter 7 pragas e aqui são 10 pragas. Aqui, ué, mas as pragas aqui são mais do que o do fim do mundo? Não, mas aqui as pragas são mais brandas, se vocês forem pensar, né? Apesar de que praga de piolho, mosca e rã, pensar que é brando é complicado, mas comparado com o que está no fim do mundo, é brando. Lá são 7 pragas, mas são mais pesado, porque está o fim do mundo. Aí quando chega mais perto da ilha de Deus, o negócio fica complicado lá pro pessoal lá do Apocalipse. E aqui, como é uma questão mais local, então tem esses praga um pouco mais brandas, mas quando chega no granizo o negócio fica pesado, porque granizo já é uma coisa que destrói mais. Então vamos ver aqui, para não ficar muito longo o vídeo, vamos fazer a leitura. Eu leio aqui versículo por versículo, justamente para vocês ficarem mais concentrados e na meditação. Se caso vocês não entenderem alguma coisa, não tem problema, continue lendo a Bíblia. Não precisa entender tudo de primeira, porque o conhecimento vai sendo transmitido aos poucos e não tudo de uma vez só, pela sabedoria de Deus e pelo Espírito Santo, que vocês vão receber a sabedoria aos poucos e não tudo de uma vez só. Então, capítulo 9 de Êxodo, a peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e quiser continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor Deus fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor Deus estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. Amanhã, não vai demorar muito, naquela época lá. Então ele vai fazer a distinção entre os rebanhos dos egípcios e os rebanhos dos israelitas. E isto nos remete de que na ilha de Deus mais para frente, já fazendo um paralelo aqui, já antecipando um pouco aqui, superficialmente com uma informação apocalíptica, Deus vai fazer a distinção, não vai obviamente recair a ira de Deus para no meio com os justos. Aparentemente, com certeza a sétima praga lá do Apocalipse, com certeza não. As outras a gente vai ver no decorrer da Bíblia, que tem muita discussão sobre isso, mas isso não vem ao caso. Aqui ele vai fazer distinção. Então, outra questão espiritual, que ele faz distinção entre o povo de Deus e o não povo. Isto é óbvio, mas para vocês ficarem bem cientes que tem distinção aqui do tratamento do povo de Deus e com o povo ímpio, em todos os sentidos. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar, pois era muito incrédulo, e constatou que nenhum dos animais dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Então este faraó aí, realmente, ele era uma pessoa muito obstinada e muito arrogante, orgulhosa, por todos os adjetivos aí que vocês possam imaginar. E
como você sabe, pessoas ímpias agem deste jeito, e vocês podem fazer um paralelo aí com alguma pessoa ímpia que vocês conhecem aí com vocês e ver como isso é feio. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito. Agora a praga das chagas. Falou chaga aqui na minha Bíblia, tá a morte dos rebanhos, simplesmente. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito, na terra da escravidão. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar. Daí do ar se espalhou, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios, menos o faraó. Deus tinha um propósito para isso. Aqui eu acho que o Moisés não, né? Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Até a peste dos animais já foi, desculpe. A peste dos animais já foi, que é a morte dos rebanhos. Agora feridas purulentas. A sexta praga está aqui na minha Bíblia. Aqui está a praga das chagas. Aqui está feridas purulentas no corpo. Então eu acho que a distinção continua aqui entre o povo de Deus e os israelitas. Eu acho que continua, não está ali, mas acho que continua. A praga da saraiva. Saraiva é granizo. Deve ser granizo grande, olha só. Granizo também, uma informação aqui importante, que remete para nós como se fosse apedrejamento. E apedrejamento é um julgamento de Deus com uma coisa que está errada. Então no Velho Testamento vai ter muito apedrejamento. Vocês vão ver isso, apedrejamento. Então como se fosse um apedrejamento aqui. E Deus está dando um apedrejamento no povo rebelde aqui, que não obedece e não teme a Deus, com a sua ordem direta aqui com o profeta. Então é como se fosse um apedrejamento. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir, para ir primeiro preste culto. Então Deus avisa de antemão o que vai fazer, e ele não faz nada de surpresa. Então ele avisa para que as pessoas possam se arrepender e ter a expectativa de vida. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Não há nenhum Deus além dele que faça essas coisas, até porque não existe, e só existe o Deus vivo. Porque eu já poderia ter estendido a mão e ferido você, está falando para o faraó, e o seu povo como a praga que teria eliminado você da terra. Já teria matado ele e todos os ímpios de uma vez só. Mas eu mantive em pé o faraó exatamente com este propósito. Para Deus tudo tem um propósito, até nos mínimos detalhes. É um Deus detalhista, que nada passa despercebido com seus detalhes, e tudo tem um propósito, até para as coisas pequenininhas. Mostrar a você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra, até os egípcios. Contudo você ainda para a glória dele, contudo você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã a esta hora enviarei a pior tempestade de granizo, o apedrejamento, que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Granizo também está lá em Apocalipse, que é o apedrejamento. Agora mande recolher os seus rebanhos do que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão afligidos pelo granizo e morrerão. Se não for protegido, se não sair dali. Os conselheiros do faraó que temiam, os conselheiros do faraó agora estão temendo. Temiam a palavra do Senhor, apresentaram-se e recolheram apressaram-se e recolheram aos abrigos os rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e seus rebanhos do campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a vegetação do campo. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez cair trovões e granizo, uma tempestade de chuva com granizo, e raios caiu sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito.
Caiu granizo e raios e cortava o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, viu? Só lá na terra de Gósen que não caiu o granizo. Então, apedrejamento atingiu os que não obedecem a Deus, e os que obedecem a Deus não foram atingidos pelos apedrejamento. Então, apedrejamento aqui não atinge o povo de Deus. Isso vai estar lá em Apocalipse também, quando vai cair um apedrejamento que vai acabar com o mundo inteiro. Aqui as pedras eram um pouco menor, mas tinham poder para matar, porque elas vinham muito rápido, né? Se batia na cabeça, já dava um desnorteado na pessoa e a pessoa morria. Então, os que obedecem a Deus e temem e respeitam a Deus não são atingidos. O Deus não se ira, obviamente, e os que vivem a vida despreocupada neste mundo, com os prazeres deste mundo a todo instante, de modo assim aleatório, vão sofrer com as consequências da ira de Deus, apesar dessas pessoas estarem vivendo um bem bom agora, de ir para fazer as coisas mundanas e não nada acontecer, mas no fim das contas vai vir um julgamento de Deus sobre os ímpios. Aí então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. Disse o faraó: o Senhor é justo. Bom, isso está certo. E o meu povo é que somos, eu e meu povo é que somos culpados. O povo dele que era idolatra. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Aí ele disse que já está demais a situação e resolveu falar aqui o que ele não queria falar. Eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui. Só que o faraó é uma pessoa muito mentirosa e está falando isso só para que a situação volte ao normal. Então às vezes as pessoas que não se arrependem direito, elas querem que a situação volte ao normal só porque elas querem viver um bem bom. Então elas não têm um arrependimento profundo. Então arrependimento profundo é aquele que a pessoa está muito consciente e não quer ter nenhum tipo de situação que faça com que ela fique naquela vida de pecado em todos os sentidos, né? Então aqui o faraó não estava se arrependendo, ele queria que somente voltasse o que era antes, e depois que voltasse o que era antes, ele queria escravizar o povo. Se ele tivesse arrependido, ele queria que a situação voltasse normal e ele não iria escravizar o povo. Daí ele estaria se arrependido, neste caso aí, com a opressão do povo de Israel, mas não foi o caso. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor nosso Deus. Aqui o Moisés antes. Moisés respondeu: assim, se eu tivesse saído da cidade, erguerei as mãos em oração. O Senhor, os trovões cessaram e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e seus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor nosso Deus. Então Moisés sabia que não ia dar certo. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Então o trigo e o centeio não tinham crescido ainda, estavam debaixo da terra, e eles amadurecem mais tarde, por isso que não foi destruído, porque amadurece mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Deus obedeceu ao pedido de Moisés. Obedeceu não, ele aceitou o pedido de Moisés. Não tem que obedecer a ser humano nenhum. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então o faraó continuou irredutível. Este é o capítulo 9 de Êxodo. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.